O governo publicou a medida provisória autorizando o crédito extraordinário de 514 milhões de reais para o combate às queimadas na região da Amazônia Legal. Nós vamos agora ver uma análise sobre essas medidas do governo para amenizar a situação desses incêndios. Quem conversa comigo é o especialista internacional em governança e administração de terras, o Richard Torciano. O Richard, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Como que você avalia essas medidas aí do governo que foram tomadas até agora para tentar amenizar essa situação dos incêndios aqui no Brasil? Tiago, boa Boa tarde a tarde. todos os telespectadores do AgroMais. O primeiro ponto que é fundamental é a capacidade efetiva do Estado em identificar, né, em tempo hábil e necessário, onde estão ocorrendo esses incêndios, como eles estão ocorrendo e como se dá essa prática, né, ou seja, uma prática criminosa, né, e separar essas situações. E nós temos notícias importantes, recentes, de iniciativas também importantes do governo que conseguiu, em curto espaço de tempo, estruturar uma articulação também envolvendo o Congresso Nacional, não é? Para criar agora a política nacional de manejo integrado do fogo, né? Que é uma iniciativa importante, porque até então nós não tínhamos uma estrutura adequada e organizada para enfrentar esse problema, ou seja, uma capacidade real de se organizar e ter, né, uma estrutura institucional e um nível de articulação institucional necessária entre governo federal, governo de estado e municípios para se preparar, primeiro, trabalhar de forma preventiva e trabalhar de forma preventiva para evitar que esses incêndios ocorram, de forma ostensiva quando esses incêndios ocorressem, né? Então, me parece que agora, com a política nacional de manejo integrado do fogo, né, a gente dá um passo importante com relação a essa questão no Brasil. E agora, no último dia 10, nós tivemos a aprovação do decreto 12.173, a publicação desse decreto, que cria, então, o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né, um comitê que envolve também as instituições do governo federal, governos estaduais, municípios e a sociedade civil, né, para que tenha uma capacidade real, com capilaridade suficiente para acompanhar essas situações lá na ponta, ou seja, onde de fato esses problemas estão ocorrendo, né, empoderando institucionalmente os atores que atuam lá no município, lá onde esses incêndios estão ocorrendo, e preparar essas instituições e esses atores para quê? Para que tenham, primeiro, uma prática adequada do uso do fogo, não é? Ou seja, por isso é importante separar fogo que está ocorrendo no Brasil de forma criminosa, não é? Mas também nós temos que reconhecer que é uma prática tradicional do uso do fogo no Brasil, entre agricultores, familiares, né, comunidades tradicionais e alguns produtores rurais, não é? Ou seja, organizar isso, né, através desse comitê, né, pela legislação que nós vimos publicada recentemente, o governo estrutura, né, essa organização, não só do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista prático ali, né, de como é que se deve, né, organizar esse manejo integrado, respeitando esses saberes tradicionais de quem, né, e de comunidades que têm o uso tradicional do fogo, mas também promovendo, né, um processo paulatino de uso sustentável e ecológico, né, dessa prática e buscando a redução, né, dessa prática, onde se é possível, né, reduzir a prática do fogo na produção agrícola, não é? Então, os projetos que estão voltados para o manejo sustentável aí do fogo, como construção de aceiros, uma série de outras iniciativas, também estarão embarcadas, não é, por essas iniciativas e, naturalmente, pelos recursos que estão previstos aí para a medida provisória, não é? Mas investir nesse processo de monitoramento, de gestão, né, integrada, de atuações preventivas, não é? E essa gradativa substituição do fogo nas atividades agrícolas é fundamental. E o combate efetivo à criminalidade, né, o que nós estamos vivendo em algumas regiões, também, né, se observa pelas investigações da polícia que há atividade criminosa, não é, em incêndios florestais, em lavouras, produtores rurais perdendo, não é, a sua produção, agricultores familiares, né, perdendo a sua estrutura existente, com currais, morte de animais, agricultores em Minas Gerais ali perdendo sua lavoura de café, né, por conta, em algumas regiões, de uma atividade criminosa, não é? Então é fundamental que se investigue, né, que a polícia
através desses inquéritos, possam apurar e identificar quem está cometendo esse crime, que é um crime contra a sociedade, crime contra esses agricultores, produtores rurais, um crime contra o meio ambiente em que toda a sociedade, né, acaba pagando por essa criminalidade, não é? E ter uma capacidade real de atuar, não é, preventivamente e construindo efetivamente essa política de um manejo integrado, não é? Ou seja, e fazer cada vez mais com que as pessoas, as comunidades e aquelas que têm uma prática tradicional, né, tenham cada vez mais, né, um manejo ali sustentável, ecológico e responsável com o uso do fogo. O Richard, agora tem uma coisa interessante, nós ouvimos agora há pouco o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que está aqui em Brasília participando de uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele falando que o governo não estava preparado para lidar com uma situação como essa. Aí ontem nós ouvimos também outro colunista aqui, e ele falava que não estava preparado para acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul e também não estava preparado agora para essas queimadas. O governo precisa, além desses incentivos que ele libera financeiro, já adiantar essas medidas para evitar que essas situações aconteçam no país. Claro, fogo você não consegue evitar, seca você depende da chuva para não evitar, mas algum tipo de situação pode ser evitada para não agravar tanto assim, né? Eu penso que o país, né, e nós passamos, obviamente, né, desde o Brasil República, por diversos governos, e fica evidente, né, nesse momento, não estava preparado para a dimensão que nós tivemos, né, desses incêndios no país, especialmente esse ano. Né? Há um reconhecimento, inclusive, do próprio governo com relação a essa condição. Não é? Mas à medida em que se estrutura institucionalmente essa integração entre os poderes para aprovar uma medida não só de distribuição de recursos, não é, mas para a construção, a partir de um marco legislativo, de uma norma, de uma lei, né, de uma política nacional de manejo integrado, penso eu que aí nós começamos, não é, a dar um passo importante, que é estruturar no país condições mais efetivas, com responsáveis e corresponsáveis bem determinados e definidos, com seus papéis bem definidos, não é, com a institucionalização de uma política efetiva bem definida, a partir dessa política nacional e da edição desse decreto que cria o Comitê, não é, Nacional de Manejo Integrado do Fogo, através desse comitê com os responsáveis, né, de cada atividade prevista ali na própria política nacional. Não é? E claro que é necessário, a partir da criação dessas políticas, que haja um processo de acompanhamento, monitoramento e cobrança efetiva sobre esses responsáveis, essas instituições, né, e os governos estaduais, municipais, né, e o próprio governo federal, não é? Uma cobrança agora efetiva sobre as medidas que estão previstas dentro dessa política nacional. Não é? Ou seja, nós estamos com recurso suficiente para enfrentar essa situação, nós temos já medidas construídas ou em construção que serão suficientes para prever, né, e atuar preventivamente essas situações que nós estamos observando esse ano. Esse ano fugiu a toda a regra, não é? Por conta, creio eu, de todo o fator climático que nós estamos vivendo, e câmbio climático todos nós estamos sentindo, mas também não é, impulsionado, né, por problemas que se escapam, não é, à gestão daqueles que estão atuando, tentando atuar de forma legal, não é, com o uso do fogo na sua lavoura, os agricultores familiares, mas principalmente por conta de uma atuação criminosa, incêndios criminosos nós estamos observando aqui no país, não é? Então agora nós temos que ter um esforço muito grande de, né, primeiro, combate, obviamente, mas também posteriormente de recuperação dessas áreas afetadas pelos incêndios, recuperação da vegetação nativa e apoio a esses agricultores, produtores rurais, né, que perderam a sua lavoura. Né, muitos estavam agora aqui na região de Minas, por exemplo, né, que estavam ali já próximo da colheita do café, perderam toda a sua safra de café. Esses agricultores, produtores precisam de um amparo, né, do governo aí para recuperar, não é, a sua capacidade produtiva e, obviamente, que ter uma capacidade de renda aí já neste ano, né, para conseguir conduzir, né, a sua produção aí nos anos subsequentes. Tá certo, né? Claro que nós vamos seguir por aqui acompanhando tudo isso de perto, informando aos nossos assinantes. Richard, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço, Thiago. Abraço a todos aí do canal AgroMais. Abraço, até lá.